No último episódio de Diário de uma Doutoranda, eu trouxe uma técnica que eu descobri para colocar as ideias no papel e começar a escrever a primeira versão do artigo. Hoje, então, eu vou continuar falando sobre os próximos passos dessa técnica e como essa técnica me ajudou a me dar conta de coisas que eu não tinha me dado conta ainda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! No último episódio de Diário de uma Doutoranda, eu comecei a falar sobre uma técnica que eu encontrei publicada em um vídeo na internet de um professor da Universidade de Massachusetts que conta como é que a gente faz ou dá dicas para a gente usar uma técnica para colocar a primeira versão, o primeiro rascunho de um artigo no papel, e ele vende essa ideia para fazer isso em um final de semana. Para quem trabalha e faz doutorado sabe muito bem do que eu estou falando, eu não consegui fazer tudo em um final de semana, mas eu apliquei essa técnica e me ajudou muito em muitas coisas, coisas que eu não tinha me dado conta ainda. Então hoje eu vou continuar falando sobre essa técnica nesse vídeo, né? Quais são os próximos passos, o que eu já apliquei, o que falta aplicar, quais são as diferenças em relação a essa técnica ensinada pelo professor e o que eu vou fazer na minha pesquisa. E mais, eu vou explicar por que foi tão importante aplicar essa técnica, quais foram os ganhos que eu obtive ao aplicar essa técnica, porque eu me dei conta de coisas que eu não tinha me dado conta ainda. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E aproveitando, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo ou de quando a gente está ao vivo por aqui. E aproveita e dá uma olhadinha nos links na descrição do vídeo. A gente sempre deixa materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, voltando lá para minha pesquisa, no último vídeo eu comentei que eu parei lá na escrita dos resultados e das discussões, né, usando essa técnica desse professor. Ainda de acordo com essa técnica desse professor, depois que a gente termina de colocar então tudo no papel ali, com relação aos resultados e as discussões, a gente vai então para a conclusão, para as conclusões do trabalho. E ele dá uma dica que eu achei super legal, que é elencar, enumerar as conclusões. Conclusão número 1, X. Conclusão número 2, Y. Conclusão número 3, Z. E a gente faz uma listinha e aí a partir dessa listinha assim é que a gente vai escrever as conclusões do trabalho. Isso é legal porque a gente consegue assim delimitar bem direitinho quais são as conclusões do trabalho, né? Que a gente tem que colocar lá nas considerações finais do artigo. É normal quando a gente, principalmente quando a gente está iniciando, a gente começa a escrever um parágrafo e quando a gente escreve um parágrafo a ideia fica muito genérica. Aí o que acontece? A gente vai para a banca ou manda para um revisor, para um professor, para uma professora. Aí o que eles dizem? Ah, tá muito genérico, você não especificou quais foram as contribuições do seu trabalho, você não delimitou quais foram os resultados, né? A gente tende a ficar muito genérico. Quando a gente faz essa listinha de resultados, então, eu encontrei isso, isso, isso e isso, fica mais fácil de montar toda a continuação. Então, se eu encontrei isso, a limitação do meu trabalho pode ser essa e essa, e futuras pesquisas podem pesquisar isso, isso e isso. Fica muito mais fácil da gente esquematizar, porque, de novo, a pesquisa ela tá tudo linkada, nada é isolado, né? O que eu concluo faz parte também das minhas limitações, porque se eu concluir isso, provavelmente foi impactado também pelas limitações de algumas partes do meu trabalho. Eu não estou falando aqui daquelas limitações, não tive tempo, ou foi uma pesquisa qualitativa, né, que não tem generalização. Não, não. Estou falando de limitações mesmo. Olha, eu encontrei isso porque dentro dessa configuração, desse contexto que eu apliquei a minha pesquisa, não foi possível investigar esse ponto. Futuras pesquisas podem investigar isso. Então a gente consegue ser super direto nas conclusões. Eu até eu já elenquei algumas conclusões mais abrangentes do meu trabalho, já deixei lá os tópicos. Como eu falei, eu não cheguei a escrever os parágrafos, mas já deixei lá os tópicos. Depois que a gente termina, então, essas conclusões, a gente vai fazer o abstract, né, que é o resumo do artigo, e depois, por último, a introdução. Ele comenta exatamente o que eu digo. A introdução tem que ser por último, porque realmente é a parte mais complexa do trabalho, é a parte que a gente tem mais dificuldade de escrever, então a gente deixa por último e ele concorda, né? Ele também afirma isso. E o interessante nesse vídeo do professor é que ele não fala muito da revisão de literatura, ele parte do princípio que ela já foi feita. E
Claro, para você poder colocar tudo no papel, você já deve ter feito a tua revisão de literatura, mas, também é uma característica da área desse professor, que é da área de química. Alguns artigos, não necessariamente só da área de química, mas de algumas áreas específicas, não apresentam a revisão de literatura, né, tendem a apresentar ali introdução, já vão para o método, discussões e resultados. É uma característica da área e isso está relacionado ao que eu sempre digo, né, você tem que ter o pensamento crítico para avaliar tudo que você absorve, né, isso tanto na leitura dos artigos quanto a materiais que a gente encontra em livros, em vídeos, ou mesmo que eu estou falando aqui para vocês, né, eu sempre tento trazer essas técnicas de uma forma que a gente consiga aplicar em todas as áreas. Eu não tenho conhecimento sobre todas as áreas, mas convivendo, né, conversando com colegas, com alunos, com acadêmicos, né, lá no nosso curso lá no Acadêmica Club, eu acabei tendo contato com muitas áreas e aos poucos eu fui entendendo que existem peculiaridades sim, diferenças entre uma área e outra. Então, de novo, não quer dizer que tudo que eu fale aqui vai ser aplicado totalmente à tua área, mas pelo menos você tem ali, né, algumas ideias, alguns princípios para olhar para a tua área e dizer, bah, beleza, isso aqui eu consigo aplicar, isso aqui não. Foi o caso, então, que eu fiz nesse vídeo, né? Eu vi que ele não fala muito de revisão de literatura, mas na minha área, sim, qualquer artigo, mesmo empírico, vai ter ali um capítulo de revisão de literatura e eu vou precisar, sim, também colocar lá no meu trabalho, no meu artigo, a revisão de literatura. E depois de tudo isso, então, fica a parte de referências que a gente tem que organizar. Mas essa parte eu confesso que eu não me preocupei muito, porque, né, eu uso o Mendeley, acredito que você também já deve usar o Mendeley, então é um problema menos pra gente se preocupar. Se você não usa o Mendeley ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima de um vídeo onde a gente fala o que é o Mendeley e mostra por que ele faz tanta diferença na nossa vida. Terminada, então, essa fase de colocar tudo lá no papel, aí sim, ou melhor, né, no computador, aí sim a gente volta e vai escrever mesmo, né, a primeira versão com uma linguagem científica, né? Como eu falei, muitas vezes eu coloco em tópicos. E eu também comentei que eu escrevo em inglês, mas eu ainda estou me desenvolvendo, eu não tenho tanta facilidade assim. O meu raciocínio é muito mais rápido em português, que é a minha língua nativa. Então, esses tópicos eu coloco tudo em português, que é para colocar tudo ali, registrar tudo ali, até ordenar como que eu vou estruturar esse artigo. Agora que tá tudo organizadinho lá, né, tá tudo colocado lá, é que eu vou voltar e aí sim escrever em linguagem científica, usando até o idioma em inglês. Eu já vou escrever em inglês, eu não tenho esse costume de traduzir, até porque a forma de raciocínio da escrita no idioma inglês é diferente da do português. O inglês é muito mais direto, isso é isso, né? No português a gente tende a ser mais prolixo, né? Ah, veja bem, pensando que dessa forma acontece isso, pode ser que aconteça isso. No inglês é isso, né? Então por isso eu não costumo traduzir do português para o inglês. Eu escrevo já em inglês e esse vai ser o próximo passo da minha pesquisa. Mas antes, o legal de colocar esses tópicos e organizar esse primeiro rascunho do artigo é que a gente se dá conta de coisas que eu não tinha me dado conta ainda, como, por exemplo, eu descobri que eu vou precisar coletar mais 3 entrevistas. Como assim, Amália, tu não te deu conta disso antes? Não. Por quê? Porque eu comentei com vocês em vários vídeos anteriores, eu entrevistei gestores e clientes de uma instituição de ensino, e esses clientes são alunos. E aí, os gestores eu entrevistei especificamente de 3 faculdades, né, para poder comparar. E os alunos eu pensei, eu vou entrevistar de mais faculdades até para ver se bate o que os alunos de uma faculdade específica, que eu já pesquisei os gestores, também tem relação com outras faculdades que eu não pesquisei os gestores. O problema é que eu entrevistei mais pessoas de outras faculdades e ficou faltando entrevistar a mesma quantidade de alunos dessas 3 faculdades. Então, dessas 3 faculdades, assim, que eu entrevistei os gestores, os alunos teve uma faculdade que eu só entrevistei um e uma outra faculdade que eu só entrevistei 2. Então, ficou faltando um aluno de uma faculdade e 2 alunos de outra. Ah, Amália, mas isso prejudica o teu trabalho? Não, não prejudica. Teoricamente, eu até poderia apresentar sim. Seria uma falha do meu trabalho, não diria uma falha, mas seria uma limitação, uma fragilidade do meu trabalho. Talvez eu até passasse na banca, mas, de novo, é que a minha pesquisa, por eu ter escolhido fazer a minha tese em 3 artigos, eu preciso ter cuidados que, se fosse uma monografia, eu não precisaria ter.
Teoricamente, se eu fosse fazer uma monografia, eu já estaria com a monografia pronta, né? Mas como são 3 artigos, cada artigo sozinho tem que parar em pé, e aí eu preciso ter mais cuidado com essas fragilidades. Como eu não pesquisei, não entrevistei o mesmo número de participantes nessas 3 faculdades, para mim fica muito difícil comparar dentro da análise de conteúdo que eu estou fazendo. Então, até já comentei com a minha orientadora, eu vou voltar, vou entrevistar esses 3 participantes que estão faltando, mas eu não perdi o que eu fiz. Isso é que é interessante dessa técnica desse professor, porque como estão lá os tópicos, né, eu não escrevi todos os parágrafos ainda, eu não vou precisar apagar o que eu fiz, porque eu escrevi em tópicos, eu vou lá, vou alterar, e aí sim eu vou escrever. E é por isso que eu sempre comento que a escrita eu sempre deixo por último, por causa disso, porque às vezes a gente começa a escrever e se dá conta de coisas que a gente não tinha se dado conta ainda. Essa também é uma peculiaridade muito específica da pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa a gente tem que ir ali nivelando, calibrando conforme a gente vai fazendo a pesquisa para deixar ela mais robusta, né? Não é uma coisa assim, vou fazer dessa forma, vai lá, aplico e deu, tá certo, tudo ótimo. Porque pode haver variações, não quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário, mas às vezes é saturação, né? Eu preciso ir lá e coletar mais dados para poder afirmar algumas coisas, né? Não coletei dados suficientes. Então, para mim, essa técnica me ajudou muito, porque, primeiro, eu tive ali um boneco, né, um roteiro que vai me ajudar a escrever o meu artigo, que eu não tinha nem feito isso ainda. Me dei conta de coisas que eu não tinha me dado conta ainda, porque eu esbocei os resultados, coloquei lá os quadros, as ilustrações, e aí me dei conta disso. E terceiro, porque agora eu já tenho ali um guia que eu posso ir lá e só ajustar onde eu vou acrescentar esses dados que eu ainda vou analisar. Com relação ao tempo, tá de boa, porque como eu comentei com vocês, eu tenho bastante tempo ainda, né? E isso é que é o legal, a gente ter esse controle do tempo, porque eu ainda posso ir lá, coletar, analisar de novo. Se eu tivesse que defender nos próximos meses, eu estaria esgoelada de tempo, eu não ia conseguir fazer isso, né? Coletar um pouco mais. E mais, eu quis vir aqui comentar isso com vocês pra gente ver, assim, o quanto que a pesquisa é aos pouquinhos, né? Eu também achava que entrevistando aqueles participantes ia ser o suficiente. Não foi, né? E eu sei que muitas vezes você aí que está me assistindo deve pensar nisso, não, vai dar tranquilo e tá, e não dá. Então, essa é a pesquisa, é assim mesmo. Eu também às vezes penso que vai dar e não dá, e volta e faz de novo, né? Ou volta e complementa sem problema nenhum. Essa é a beleza, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Não é tudo assim de 100% certo, né? A gente tem que fazer alguns ajustes ao longo da pesquisa, e eu também gosto de mostrar esse lado, né? Eu também achei que ia dar certo e tive que coletar mais um pouco, e de novo, não tem problema nenhum, o prazo tá bem ok. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho dessa técnica. Se você já aplicou ou não aplicou, já conhecia, deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!